Pare tudo o que você está fazendo e responda rápido. Se um anjo aparecesse agora e dissesse que sua vida está prestes a mudar para sempre, você acreditaria? Ou será que duvidaria porque tudo parece impossível? Essa não é uma história qualquer. Essa é a história de alguém que foi rejeitado, jogado no deserto para morrer, mas que Deus transformou em um líder de nações. Se você já se sentiu esquecido, desvalorizado, ou como se estivesse no meio de um deserto sem saída, então você precisa ouvir isso até o fim, porque o que aconteceu com Ismael, filho de Abraão e Agar, pode mudar a maneira como você enxerga sua própria vida. Agora, preste atenção. O que acontece quando Deus decide escrever um destino diferente daquele que o mundo decretou para você? Foi isso que aconteceu com Ismael, um garoto que nasceu para ser príncipe, mas foi expulso para morrer. Um jovem que tinha tudo para ser esquecido, mas que Deus transformou em um patriarca poderoso. O que essa história tem a ver com você? Continue assistindo e descubra, porque talvez Deus esteja tentando te dizer algo, agora mesmo. Antes de começarmos, comenta aqui embaixo a data que você está assistindo a este vídeo. Aproveita e deixa aquela curtida e se inscreva no nosso canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Você sabia que a história de Ismael, filho de Abraão e Agar, é uma das narrativas mais marcantes e cheias de reviravoltas das Escrituras? Embora muitas vezes a história de Ismael fique ofuscada pela história da linhagem de Isaque, sua jornada foi moldada por promessas divinas, desafios intensos e um destino que ecoaria através das gerações. Na antiga Canaã, uma terra marcada por alianças, rituais e disputas, Abraão, um homem escolhido e chamado por Deus, enfrentava um dilema. Sua esposa, Sara, era estéril. A cultura da época permitia que uma serva gerasse um herdeiro em nome de sua senhora. Assim, Agar, uma jovem egípcia, tornou-se a mãe do primogênito de Abraão. Mas o nascimento de Ismael trouxe consigo não apenas alegria, mas também tensões que mudariam o curso de sua vida. Sara começou a ver Agar com desdém e as intrigas dentro da tenda de Abraão se intensificaram. Quando Isaque nasceu, o cenário piorou. O que aconteceria com Ismael? Seria ele esquecido? Ou Deus tinha um propósito maior para sua vida? A relação entre Agar e Sara se deteriorava a cada dia. Sara via Ismael como uma ameaça ao futuro de seu filho, Isaque. O ressentimento de Agar, por sua vez, crescia à medida que percebia que seu filho, que outrora era o único herdeiro de Abraão, agora era tratado como um intruso. O tempo passou e Ismael, já um jovem forte e destemido, sentia que não pertencia mais àquela casa. Seu coração estava dividido entre o amor por seu pai e a rejeição silenciosa que sentia por parte de Sara. Certa vez, enquanto brincava com Isaque, Sara interpretou sua atitude como um possível desafio à autoridade de seu filho. Indignada, exigiu que Abraão tomasse uma decisão. Expulse essa serva e seu filho, pois o filho desta serva não herdará com meu filho Isaque. Gênesis capítulo 21, versículo 10. Abraão ficou angustiado. Como ele poderia mandar embora seu próprio filho? Mas naquela noite, Deus lhe apareceu e disse: não se angustie por causa do menino e da sua serva. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, pois será por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Mas do filho da serva também farei uma grande nação, pois ele é seu descendente. Gênesis capítulo 21, versículos 12 e 13. Com o coração pesado, Abraão deu a Agar pão e um odre de água e os enviou ao deserto de Berseba. O deserto não oferecia proteção contra o calor escaldante do sol, nem garantia de encontrar água ou abrigo. Com o tempo, o pouco suprimento de água acabou. Agar tentou continuar, mas Ismael, desidratado e sem forças, caiu no chão. Agar, tomada pelo desespero e incapaz de ver o filho morrer, afastou-se dele a uma certa distância, sentou-se e chorou amargamente, dizendo: não quero ver o menino morrer. Gênesis 21, 16. Ali, no silêncio do deserto,
Apenas o vento quente soprava entre as dunas e tudo parecia perdido. A intervenção divina. De repente, um anjo do Senhor apareceu e chamou Agar. Agar, não temas. Deus ouviu o choro do menino onde ele está. Gênesis 21:17. O anjo lhe deu uma ordem clara. Levante-se e tome o menino pela mão, pois dele farei uma grande nação. Foi então que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço de água bem à sua frente. Esse poço, que até então estava oculto, se tornou a salvação para os dois. Agar correu, encheu o odre e deu de beber a Ismael. Aquele momento representou a fidelidade de Deus, que não abandonou Agar e seu filho no deserto, mas proveu tudo o que precisavam para sobreviver e cumprir seu destino. Ismael sobreviveu e cresceu forte. Mas que futuro o aguardava? Que nação ele daria origem? O tempo passou e Ismael se tornou um jovem guerreiro, moldado pela aridez do deserto. Ele aprendeu a sobreviver entre as areias escaldantes, caçando para alimentar-se e protegendo sua mãe dos perigos da vida nômade. Cada dia era uma luta contra a fome, os saqueadores e os animais selvagens. Agar, por sua vez, via a promessa de Deus se cumprindo aos poucos. Seu filho não era apenas um sobrevivente, mas um líder em ascensão. No entanto, a ausência do pai ainda era uma ferida em seu coração. Ismael se perguntava se Abraão algum dia pensava nele. Ele sentia que, apesar de ter sido afastado da tenda de seu pai, um propósito maior o aguardava. Uma noite, enquanto descansava sob as estrelas, Agar olhou para seu filho e disse: Deus tem planos para você, meu filho. Assim como ele nos sustentou no deserto, ele fará de você um grande povo. Mas essa promessa não seria cumprida sem desafios. Um dia, viajantes egípcios cruzaram o caminho de Ismael e Agar. Eles traziam notícias. Abraão prosperava e Isaque estava crescendo forte. Ismael ouviu em silêncio, mas em seu coração, um misto de saudade e ressentimento tomou conta. Ele sabia que nunca voltaria para aquela vida. Tempos depois, Ismael foi acolhido por uma tribo árabe e começou a se estabelecer como um líder entre eles. Sua fama de arqueiro e guerreiro se espalhou, e logo ele formou sua própria linhagem. Deus estava cumprindo sua promessa, mas seu destino ainda o levaria a um último encontro com o passado. O deserto forjou Ismael como homem e líder. Ele não era apenas um sobrevivente. Ele agora comandava um grupo de guerreiros e pastores nômades. Suas habilidades com o arco e flecha o tornaram temido entre os povos da região. O jovem que um dia foi rejeitado agora possuía uma identidade própria, um povo próprio e um futuro promissor. Ismael casou-se com uma egípcia e começou a formar uma dinastia. Ele teve 12 filhos, que se tornaram príncipes e líderes de tribos que se espalharam pelo deserto, cumprindo assim a promessa de Deus. Gênesis 25, 12, 16. Seu povo se tornou forte, independente e resiliente, vivendo em constante movimento como os ventos do deserto. Contudo, algo ainda o chamava de volta às suas raízes. Muitos anos depois, quando Abraão faleceu, Ismael retornou para honrar seu pai. Ao lado de Isaque, sepultou o patriarca na caverna de Macpela. Gênesis 25, 9. Não houve palavras entre os irmãos, apenas o silêncio e a aceitação de que, apesar de terem seguido caminhos distintos, eram filhos do mesmo homem, filhos da promessa de Deus. E assim, Ismael seguiu seu caminho, cumprindo sua missão e dando origem a nações inteiras que ecoariam sua história por séculos. Ismael, filho de Abraão e Agar, é tradicionalmente considerado o ancestral dos povos árabes. De acordo com o livro de Gênesis, Ismael teve 12 filhos que se tornaram líderes de tribos que habitaram a região que se estende desde Avilá até Sur, próximo ao Egito, na direção da Assíria. Esses 12 filhos de Ismael são frequentemente associados às tribos árabes que se estabeleceram na Península Arábica e regiões próximas. Nabaiote, associado aos nabateus, uma civilização árabe que construiu a cidade de Petra, atual Jordânia. Quedar, relacionado à tribo quedarita,
um dos povos nômades mais influentes do norte da Arábia. Adbeel, possivelmente vinculado a tribos árabes do norte da Arábia ou Mesopotâmia. Mibzão, pouco se sabe, mas pode ter formado clãs na região central da Arábia. Misma, ligado a tribos no deserto da Arábia. Dumá, relacionado a Dumat al-Jandal, uma antiga cidade na atual Arábia Saudita. Massá, provavelmente relacionado a tribos no nordeste da Península Arábica. Hadad-Hadar, pode estar associado a clãs do sul da Arábia. Tema, ligado à cidade de Taima, um importante oásis na Arábia Saudita. Getur, pode ter dado origem aos iturenos que habitaram a região de Golã, atual Síria. Nafis, relacionado a tribos nômades do norte da Arábia. Quedem, possivelmente ligado a tribos do leste da Arábia. Por exemplo, Dumá, que é identificado como o sexto filho de Ismael, é mencionado em Gênesis capítulo 25, versículo 14, e 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 30. Historicamente, os ismaelitas são reconhecidos como ancestrais de várias tribos árabes. Inscrições reais assírias e babilônicas dos séculos 9 a 6 a.C. mencionam reis de Quedar como líderes dos árabes e dos ismaelitas, indicando a proeminência dessas tribos na região. Além disso, a genealogia tradicional árabe considera Maomé, o profeta do Islã, como descendente de Ismael. Essa linhagem é traçada através de Adnã, um ancestral que, segundo a tradição, remonta a Ismael. Portanto, muitos povos árabes contemporâneos se identificam como descendentes de Ismael, mantendo viva a conexão histórica e cultural com esse patriarca bíblico. Ismael faleceu aos 137 anos, deixando um legado que atravessaria gerações. Seu povo se espalhou, tornando-se uma grande nação. Ele nos ensina que mesmo quando nos sentimos rejeitados, Deus tem um propósito para nossas vidas. Ismael não foi esquecido pelo Senhor, e sua promessa se cumpriu integralmente. A jornada de Ismael é mais do que uma história antiga. É um reflexo vivo do que muitos enfrentam hoje. Quantas vezes pessoas são rejeitadas, excluídas ou deixadas de lado por aqueles que deveriam amá-las? Quantas vezes nos sentimos como Ismael, esquecidos e sem um futuro certo? Mas aqui está a verdade. Deus ouve, Deus vê, e Ele nunca abandona aqueles que são dele. Quando Ismael chorou no deserto, Deus não o ignorou. Deus enviou um anjo para lembrá-lo de que havia um plano maior para a sua vida. Talvez essa história esteja chegando até você hoje porque Deus quer te lembrar da mesma coisa. O nome Ismael significa Deus ouve. Isso não foi apenas um título dado por Agar, foi uma profecia sobre sua vida. Mesmo sendo expulso, mesmo enfrentando o deserto, Deus já havia decretado que ele não seria apagado da história. E de fato, até hoje, sua descendência ecoa pelo mundo, com milhões de pessoas ligadas a ele. Quantas vezes nos sentimos perdidos no deserto da vida, sem direção, sem esperança, sem água para saciar nossa sede espiritual. Mas assim como Deus abriu um poço para Ismael, ele pode abrir caminhos onde não vemos solução. A questão é, estamos prontos para confiar? A história de Ismael nos ensina 3 grandes lições. Primeira lição: Deus ouve quando clamamos. Se você está passando por um deserto hoje, não se desespere. Deus não ignorou Ismael, e Ele não ignorará você. Fale com Ele, clame, Ele sempre responde. Segunda lição: o que parece rejeição pode ser uma preparação. Se Ismael tivesse ficado na casa de Abraão, ele nunca teria se tornado um líder de nações. Às vezes, aquilo que vemos como perda é apenas Deus nos posicionando para algo maior. Terceira lição: o propósito de Deus não pode ser apagado. Ismael foi expulso, mas não foi destruído. Ele cresceu, prosperou e se tornou um grande líder, exatamente como Deus prometeu. O que Deus planejou para você também não pode ser apagado. Agora pense bem, qual é o seu deserto hoje? O que parece impossível na sua vida? O que você acha que está perdido?
Deus ainda ouve, Deus ainda responde. E o mesmo Deus que escreveu a história de Ismael pode estar escrevendo algo poderoso na sua vida agora. Então, não desista. Agora quero te desafiar para fazer algo diferente. Pegue um pedaço de papel e escreva: Deus ouve. Depois, coloque esse papel em um lugar visível, na sua carteira, no espelho, na porta da geladeira, e toda vez que olhar para ele, lembre-se: Deus nunca abandona aqueles que clamam por ele. E mais, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. Não guarde essa verdade só para você. Torne-se parte dessa história. Antes de finalizarmos, gostaria de agradecer por você ter chegado até aqui. Fique ligado no nosso canal para mais vídeos inspiradores e profundos como esse. Vamos juntos buscar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um forte abraço e até a próxima.